Oh, Jesus, glórias a ti, Senhor. Nós estamos passando por um tempo onde está sendo muito fácil a gente se desanimar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele tem agido muito na vida das pessoas com desânimo, com tristeza, com falta de fé. E às vezes bate assim aquela angústia, aquela amargura, né? Às vezes bate aquela tristeza. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode deixar que o desânimo venha afetar a nossa vida. A gente não pode deixar que o desânimo venha tomar conta da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso coração. Porque é justamente isso que o inimigo quer que aconteça. O inimigo quer justamente que a gente fique desanimado, que a gente pare de orar, que a gente desconfie das coisas, que a gente desconfie que Deus não está cuidando mais de nós. É isso que o inimigo quer. Ele quer justamente que a gente não preste mais atenção nas coisas de Deus, que a gente ache que Deus virou as costas para nós. Mas isso não é verdade. O sentimento que nós temos até pode ser esse, que Deus ele não tem feito com que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas esse não pode ser o nosso sentimento, porque isso é uma mentira. Deus ele está sempre conosco. Deus ele está sempre ao nosso lado. Deus ele está sempre nos sustentando, nos ajudando, nos animando, aumentando a nossa fé, trabalhando para que a gente conquiste as coisas. A palavra de Deus ela nos diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus ela fala assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não somos desanimados. Nós ficamos perplexos, mas nós não ficamos desesperados. Engraçado que esse versículo ele é muito atual, né? Eu acho que ele espelha exatamente o que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Nós somos pressionados de todos os lados. Aonde a gente olha, tá vindo pressão, tá vindo alguma coisa que a gente tem que resolver, que a gente tem que correr, que a gente tem que tratar, que a gente tem que cuidar. Sabe, pelo menos eu tenho sentido muito isso. Uma pressão de todos os lados. Em tudo que a gente tem que fazer, sempre está vindo uma pressão de todos os lados. Mas esse versículo diz que nós podemos ser pressionados, mas nós não seremos desanimados. Porque Deus não permite que a gente desanime. A gente pode até ficar perplexo com as coisas que estão acontecendo, a gente pode olhar as coisas acontecerem e ficar assim, meu Deus, isso está acontecendo mesmo? Mas nós não vamos nos desesperar, porque Deus não permite que a gente se desespere. No livro de Salmos, no capítulo 40, versículos de 1 a 3, nós lemos assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição
e de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, que é Jesus, e firmou-me num lugar seguro. Ele pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Sabe, esse salmo ele mostra como é que Deus nos anima, como é que Deus cuida de nós. Quando a gente deposita a nossa esperança no Senhor, Ele se inclina para nós. É como se Deus lá dos céus olhasse para nós aqui para baixo e visse que nós estamos colocando a nossa confiança nele, que nós estamos dependendo dele, que nós estamos colocando a nossa vida nas mãos dele. E ele diz o seguinte, que quando a gente deposita a nossa esperança nele, no Senhor, ele se inclina para nós e ele ouve o nosso grito de socorro. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve, viu, Estela? Ele ouve quando você clama. Ele ouve quando você fala com ele. Ele ouve quando você pede a ele: marca essa cirurgia, me dá um parto tranquilo. Deus, ele ouve quando nós clamamos a ele. Ele ouve o nosso grito de socorro. E o mais bacana disso tudo é que a palavra de Deus diz que quando a gente não sabe como orar, quando a gente não tem intimidade com Deus para orar, se a gente ficar quietinho, só na presença de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, junto a Deus, com gemidos que só Deus entende. O Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo pega as nossas necessidades e ora a Deus por nós. Basta que a gente fique na presença de Deus e fale: olha, Pai, eu não sei o que orar. Eu não sei como falar. Mas o Espírito Santo ora por mim. Eu vou ficar quieto e o Espírito Santo vai orar por mim. A palavra de Deus, ele diz que Deus nos tira de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. E ele põe os nossos pés firmados numa rocha, firmados num local seguro. Essa rocha é Jesus. Deus põe um novo cântico na nossa boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Deus, ele está sempre cuidando de nós. Deus, ele não permite que a gente desanime. Deus, ele não permite que a gente entristeça. Deus, ele não permite que a gente desista. Ele sempre renova as nossas forças para que a gente continue em frente. No livro de Salmo, no capítulo 42, no versículo 11, a palavra de Deus, ela diz assim: por que você está triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista aqui, esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi, ele estava passando por muitos problemas, ele estava passando por muita angústia, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo confrontado pelo próprio filho. E aí,
Um dia, quando ele estava meditando na palavra de Deus, ele começa a conversar com ele mesmo. Ele começa a conversar com a sua própria alma. E ele fala assim: por que que você está triste, minha alma? Por que que você está perturbada? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe, muitas vezes nós temos que pegar o nosso racional, o nosso intelecto, e falar para a nossa alma, que é emocional, falar para ela: sai desse desânimo, sai dessa tristeza. Deus está com você. Não se preocupe. Não fique desanimado, não fique desesperado, não acha que você está desamparado. Deus te sustenta pela mão. Deus, ele está segurando as pontas. Deus, ele está agindo a nosso favor. Então, muitas vezes, nós temos que chegar para a nossa alma e falar para ela assim: sai desse desespero. Sai dessa ansiedade. Nós estamos vivendo tempos em que nós temos que conversar com a gente mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos um amigo para falar conosco. Muitas vezes nós não temos um ombro para conversar, para chorar. Muitas vezes a gente se sente sozinho. Nós só temos Deus. E aí a gente tem que conversar com a nossa alma e dizer para ela: olha, Deus está no controle. Nós temos que lembrar para a nossa alma, para o nosso coração, que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele não nos desampara. Que Ele não permite que a gente caia. Sabe, muitas vezes eu me sinto cansado. Muitas vezes eu olho assim, eu paro e eu penso: poxa, eu podia parar. E Deus, ele vem e ele sustenta, ele renova, ele mostra que a gente tem que seguir em frente, ele mostra que o tempo dele ainda não chegou, ele mostra que a gente precisa terminar o processo que nós estamos passando. Nós temos que sair do outro lado. E é Deus que vai nos levar para a vitória. É Deus que vai fazer com que a gente saia do outro lado, com que a gente chegue na vitória, com que a gente chegue nas bênçãos de Deus. Nós não podemos desanimar. Apesar do tempo que nós estamos vivendo, apesar da pressão que nós estamos sofrendo, nós não podemos desanimar. Nós não podemos deixar que a nossa fé acabe, termine, que a nossa fé diminua. A gente tem que se apegar na palavra de Deus, a gente tem que se apegar em Deus, a gente tem que orar muito para que a nossa fé continue firme e a gente continue firme na palavra de Deus. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sabe, nós temos que nos humilhar debaixo da mão de Deus. Nós temos que chegar diante de Deus e falar a verdade para Ele, falar: Deus, olha, eu não consigo, tá difícil,
Tá pesado. Tá complicado continuar a caminhada. E quando a gente faz isso, ele nos exalta no tempo devido. O que é essa exaltação? Essa exaltação é quando ele coloca sobre nós as bênçãos que nós estamos esperando. É a cura que está chegando. É o alívio das pressões. Essa é a exaltação que Deus vai nos dar. E ele fala aqui, lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Tudo aquilo que está deixando você ansioso. Tudo aquilo que está deixando você preocupado. Tudo aquilo que está tirando o seu sono. Nós precisamos lançar sobre Deus e falar, Deus, toma. Eu não tenho condição de resolver isso aqui. Eu preciso que o Senhor resolva para mim. E a palavra de Deus, ela diz que Ele, Deus, tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. É por isso que nós não podemos desanimar. É por isso que nós não podemos desistir, porque Deus tem cuidado de nós. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela nos levanta, ela nos coloca de pé. No livro de Salmos, no Salmo 91, nos versículos de 1 a 6, a gente lê assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Deus nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Deus cobrirá com as suas asas a nossa vida. E sob as asas de Deus nós encontraremos refúgio. A fidelidade de Deus será o nosso escudo protetor. Nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Ou seja, as coisas que o inimigo lança sobre a nossa vida, quando nós estamos habitando no esconderijo de Deus, quando nós estamos habitando em Deus, nós não precisamos ter medo. A gente tinha que ter o costume de todos os dias orar o Salmo 91. Sempre orar o Salmo 91 para nos lembrar que se nós continuarmos no esconderijo do Altíssimo, Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar, Ele vai nos colocar debaixo das suas asas, Ele vai nos dar um refúgio, um esconderijo. Todos os dias de manhã, se a gente pudesse ler, orar o Salmo 91, tomando posse das coisas na nossa vida, isso faria uma grande diferença na nossa vida. Porque o Salmo 91 nos traz confiança. O Salmo 91 nos lembra que Deus está cuidando de nós e que Ele nunca nos deixou para trás. Nunca. Deus, Ele nunca nos deixa para trás. Deus, Ele nunca nos desampara. Deus, Ele sempre está cuidando de nós, ao nosso redor, do nosso lado. O Espírito Santo está sempre conosco, nos orientando, conversando com a gente, mostrando o que a gente tem que fazer. Nós não podemos permitir que o desânimo tome conta da nossa vida. A gente não pode permitir que o cansaço do dia a dia tome conta da nossa vida. A gente não pode permitir
que as pancadas dos problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, venha tirar a nossa paz, venha tirar a nossa fé, venha fazer com que a gente fique desanimado. Deus, ele é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza e Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso redor. Ele está cuidando de nós. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 a 7, fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente não deve andar ansioso por nada. Toda ansiedade nós temos que lançar aos pés da cruz de Cristo e permitir que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha nos trazer ânimo hoje. Que essa palavra venha aumentar a nossa fé, venha nos tirar do desânimo, venha quebrar a tristeza que está tentando tomar conta do nosso coração, da nossa alma. Que essa palavra venha nos animar a continuar em frente, a continuar batalhando, guerreando ao lado de Deus, com a certeza de que Deus está no controle, está guerreando as nossas guerras, de que Deus nos faz mais que vencedores. Afinal de contas, Jesus falou que Ele venceu o mundo e nós temos que ter bom ânimo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que palavra maravilhosa que Deus trouxe para nós hoje. Que palavra abençoada. Que palavra bacana, que a gente não venha desanimar em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aonde quer que a gente esteja, por onde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui têm um conteúdo bom, são interessantes, são relevantes e merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas ouçam essa palavra de ânimo, essa palavra de entusiasmo para trazer a nossa fé, aumentar a nossa fé e nos fazer confiar em Deus, nos fazer lembrar que Deus está no controle de tudo. Seja você uma bênção, aonde quer que você esteja. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.